Eu gostaria de convidar você a abrir a palavra em Mateus 13, 45. Mateus 13, 45, versículo 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Feche os seus olhos, porque eu creio que você veio aqui porque você quer que o Senhor fale contigo nessa noite. E o Senhor Jesus está aqui, porque Ele prometeu que quando 2 ou mais se reunissem no nome dEle, Ele estaria presente. Por isso Ele está aqui e quer falar comigo e com você nessa noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos esse momento diante do Senhor. Ó Jesus, Jesus, Tu és o nosso amado, Tu és tão bom, Tu és tão maravilhoso. Tu és o amor fluindo do coração do Pai. Que nessa noite, Senhor Jesus, o Senhor possa se revelar mais e mais aos nossos corações. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa preparar nossos corações, que o Senhor possa falar conosco, revelar a pessoa do Senhor Jesus, quem Ele é para nós. Em nome de Jesus, Senhor, cumpra a Tua vontade para essa noite. É o que eu te peço. Amém, igreja? Aqui nós vemos uma pequena parábola de 2 versículos. Mas são 2 versículos riquíssimos. 2 versículos que contêm tanta preciosidade. E eu quero falar um pouco sobre essa parábola nessa noite. Aqui a gente leu que o reino dos céus é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. A um quê? A um homem, a uma pessoa. Então aqui a gente pode ver que existe aqui nessa parábola uma pessoa que procura por algo. Amém? A gente vê aqui, existe alguém, um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Aqui, essa parábola, ela relata também que essa pessoa, ela achou algo. E que o que ela achou? Ele era uma pessoa que procurava boas pérolas. Mas aqui a palavra nos conta que ele achou o quê? A pérola de grande valor. E a gente continuando a ver essa parábola, a parábola também nos relata que essa pessoa que procurava boas pérolas, que achou uma pérola de grande valor, ela vende tudo o que possui. E essa parábola também nos relata que essa pessoa que negociava e buscava pérolas, que achou uma pérola de grande valor, que vendeu tudo o que possuía, ele vendeu para comprar essa pérola. Amém? Então, a gente vê que essa pérola era algo extraordinário. Porque esse homem, pelo que conta, ele vivia procurando e achando boas pérolas, mas um dia ele para e acha uma pérola de grande valor. E aí ele vende tudo o que ele tem, tudo o que ele possui e compra aquela pérola. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, eu me vejo nessa parábola. Você se vê nessa parábola? Por que eu falo que eu me vejo nessa parábola? Porque eu era uma pessoa que buscava boas pérolas. Mas um dia eu encontrei a pérola de grande valor. E eu decidi andar, vender tudo e comprar essa pérola de grande valor. E eu creio que se você está aqui, ou isso já aconteceu na sua vida,
Ou o Senhor está querendo que nessa noite você comece a enxergar e ache como aquele homem que procurava, achou a pérola de grande valor. Para você achar a pérola de grande valor, você precisa procurar por essa pérola. É isso que essa parábola que o próprio Senhor Jesus contou nos fala. E todos nós, conscientes ou não, nós passamos a nossa vida procurando por algo. Que aqui a parábola diz que é boas pérolas. Todos nós. Sabe? Nós procuramos. Quem não procura ser amado? Quem não procura ser aceito? Quem não procura ser valorizado? Quem não procura alguém para ter um relacionamento saudável? Ou se você já achou essa pessoa, você procura ter com essa pessoa um relacionamento saudável, feliz, abençoado. Todos nós procuramos isso. Quem não procura uma profissão, um trabalho, que vai trazer um sustento? Quem não procura, ainda vou falar para os adolescentes e jovens que estão, né, a boa pérola que eles estão buscando agora é a entrada numa universidade ou num curso técnico, ou buscar uma porta de emprego. Quem não procura essas boas pérolas? Mas uma coisa eu vou falar para você, porque eu creio nisso que a gente está falando. Existe muito boas pérolas por aí, mas existe uma pérola de grande valor. Amém? E quando a gente encontra essa pérola, aí a gente acabou a nossa procura. Faz de tudo, vende tudo e compra essa pérola. A palavra de Deus, ela nos dá inúmeros exemplos de pessoas que acharam essa pérola. Inúmeros. Mas como a gente tem um tempo para ministrar, eu vou falar de algumas pessoas que falam na palavra, que acharam essa pérola. Abra comigo lá em Lucas 5. Versículo 8. Aqui nos conta um pouco da história do apóstolo Pedro, que todo mundo sabe, era um pescador, que tinha o barco dele, tinha a vida dele, tinha a família dele, tinha o trabalho dele, que ele era pescador. Mas um dia apareceu alguém lá no trabalho dele. E nós vamos ler aqui, Lucas 5, versículo 8. E antes da gente ler esse versículo, a gente sabe que Jesus chegou ali e pediu emprestado o barco de Pedro. E entrou no barco de Pedro. Só que Pedro estava um pouco chateado, porque aquela noite ele não tinha pescado nada. E Jesus, ele prega ali. E depois ele fala para Pedro, Pedro, lança a rede de novo. E Pedro diz, olha, eu não peguei nada, eu trabalhei a noite inteira, mas sobre a sua palavra eu vou lançar. E a palavra nos conta que o quê? Que uma grande quantidade de peixe eles apanharam, que chegavam a romper as redes. E quando Pedro vê isso, aí nós vamos ler no versículo 8, ele diz assim, vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo,
o seguiram. Aqui a gente vê uma pessoa que tinha boas pérolas, que buscava boas pérolas, mas de repente ele conheceu alguém que, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Amém? Nós não conseguimos entender. Algumas pessoas têm vislumbre, mas nós não conseguimos entender quem era Jesus andando ali. O próprio Filho de Deus, a graça personificada, o amor personificado, porque Deus é amor, Deus é misericórdia. A gente não consegue entender quem, por que Pedro deixou tudo e seguiu. Não foi porque ele fez milagre, porque senão ele ia falar assim, legal, então eu quero mais. De vez em quando o senhor passa aqui, porque o dia que tiver difícil a pescaria, aí o senhor dá uma força aí. Não. Algo ali entrou no coração daqueles homens, e nós estamos falando de Pedro, que ele ficou maravilhado, extasiado, porque nós cantamos isso nessa noite, né? Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir seu nome. E eu consigo ver Pedro assim. Ele achou algo, ele achou alguém que preencheu um vazio, preencheu algo na vida dele. E a gente vê Pedro caminhando com Jesus, e é a coisa mais linda, porque Pedro era sedento. Ele era apaixonado por Jesus. Ele queria aprender com Jesus. Ele queria andar com Jesus. Até sobre as águas ele andou. De tanto que ele queria estar com Jesus. Quando és tu, Senhor, se for, fala para que eu vá. Eu não acho que ele estava pensando, eu vou viver um milagre aqui. Ele nem se atentou, penso eu, que estava o mar. Ele falou assim, és tu, eu quero estar contigo. Quem é esse homem que as pessoas queriam estar com ele? E ele saiu, andou sobre as águas. Uma outra frase famosa de Pedro é quando Jesus tem um discurso mais duro, né? E a palavra nos conta que os discípulos começaram a abandonar Jesus. E de repente Jesus vira para os 12, que eram os que andavam mais perto dele, e fala assim, e vocês? Vocês também vão me deixar? Querem me deixar? Aí Pedro fala assim, não, Senhor, para quem nós iremos? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Não, ele queria estar com Jesus. O discurso era duro, Pedro era indouto. Eu acho que Pedro também não entendeu nada, que nem os outros que abandonaram. Mas ele não queria saber se ele não entendia, se ele não concordava. Ele falou assim, não, eu quero estar contigo. Para quem eu vou? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Esse homem, ele achou a pérola preciosa. Um homem falho, sim, teve os erros dele, nós sabemos, negou Jesus. Mas, independentemente disso, até quando ele negou, a Bíblia diz que ele caiu em si e chorou amargamente, porque ele deve ter pensado, não, eu não posso perder essa pessoa. Tantos, às vezes, erram, pecam e se afastam do Senhor. Foi o que Judas fez. Judas pecou, errou, e ele se afastou do Senhor. Mas Pedro não. Pedro, a palavra de Deus diz que ele chorou amargamente, porque ele encontrou a pérola de grande valor. Ele encontrou alguém que preenchia, que o amava, que o valorizava, que o aceitava, que deu a ele um propósito de vida. Ele era pescador. E a gente leu. Ele pegou e falou assim, doravante, você vai ser pescador de homens. Quando encontramos a pérola de grande valor, nós somos transformados e Deus nos dá um propósito de vida para a gente viver de verdade. Porque eu tenho dó dessas pessoas que vivem uma vida aí, uma vida de acordar, só trabalhar, ganhar dinheiro, gastar dinheiro e não ter paz, não ter a presença, não ter propósito de vida.
não ter alegria. Nós vimos os irmãos dando testemunho do ministério, né, de capelania, de ir nos hospitais. Como o Carlos disse, isso enche mais o meu coração. Além de eu fazer um bem, de estar orando pelos enfermos, isso enche o meu coração. Porque quando estamos ali, servindo no propósito do Senhor, Ele está conosco. E quando Ele está conosco, nossa vida tem propósito, amém? Então nós precisamos entender isso, e Pedro entendeu isso. E por isso que ele achou essa pérola. Nós podemos ver tantas outras pessoas. Eu gosto muito da história de Zaqueu também. Zaqueu era muito rico, ladrão, porque ele roubava o próprio povo dele, através dos impostos. Mas ele também, de uma certa forma, buscava as boas pérolas, o dinheiro, o trabalho, talvez aceitação, amor, e tinha coisa que ele não conseguia. Mas aí, de repente, um dia, ele ficou curioso. Ele ficou curioso. E porque ele ouviu falar de Jesus. O que será que Zaqueu ouviu falar de Jesus que o deixou curioso? Que Jesus era bom. Que Jesus era, eles chamavam de rabino errante. Mas era alguém que só passava fazendo bem, curando os enfermos, libertando os cativos, dando vista aos cegos. Um pouco antes de Jesus chegar na cidade de Zaqueu, Jesus curou aquele mendigo, o Bartimeu. Na palavra, sim, conta o testemunho de Jesus curando Bartimeu e depois a história de Zaqueu, porque foi no caminho que ele estava indo para a cidade, ele encontrou Bartimeu. E Bartimeu era conhecido, e Bartimeu era rejeitado. E eu creio que se ele não viu, ele ouviu falar que Jesus tinha curado aquele mendigo. O mendigo era um pária na sociedade. Tanto que não deixavam, ele começou, a gente conhece a história de Bartimeu, ele começou a clamar, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E as pessoas, os próprios discípulos de Jesus, mandavam ele se calar. Mas Jesus sempre trouxe as pessoas que buscavam a pérola de grande valor, sempre deu essa oportunidade. E Jesus curou aquele cego. E o que acontece? Como eu disse, Zaqueu ficou interessado, impressionado, e ele subiu numa árvore, e aí Jesus está passando, eu fico imaginando, né? Ele subiu na árvore porque ele queria que ninguém visse, além do que disse que porque ele tinha pouca estatura, né? Mas ele estava quietinho ali. De repente, Jesus passa e olha para cima. Fala, Zaqueu, ele deve ter tomado um susto, né? Hoje eu vou estar contigo, eu vou jantar contigo, na tua casa. Aquele homem que buscava boas pérolas, de repente, ele começa a encontrar, eu acho que ali ele encontrou a boa pérola. E o que acontece? Jesus vai até a casa dele. E eu fico imaginando que jantar maravilhoso deve ter sido, porque Jesus estava ali. A palavra diz que dos seus lábios extravasava graça. Eu fico pensando, eu que às vezes, eu escutando alguém falar sobre Jesus, ouvindo alguma pregação, meu coração começa a encher, começa a se alegrar, porque eu vejo a graça de Deus entrando através da boca de um pregador, de um ministro de louvor, de um homem de Deus, de um cristão verdadeiro e genuíno. Quanto mais você ouvir palavras da própria boca do Senhor Jesus, e com certeza, Zaqueu também ficou maravilhado, extasiado. E foi tanto que o que ele fez, o que a palavra nos diz? Que ele abriu mão do quê? Da avareza dele, do dinheiro dele. Porque ele falou, né, se eu tenho, né? Bom, né, já era claro que ele roubava os impostos, mas ele falou, se eu tenho defraudado alguém, roubado alguém, né, eu vou devolver, eu dou metade dos meus bens e ainda restituo 4 vezes aquele que eu roubei. Por que ele deixou tudo?
Por que, como a gente está falando da parábola, né, o homem que achou a pérola de grande valor, ele vendeu tudo para comprar aquela pérola. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu parou, falou assim, não, eu dou metade dos meus bens. Isso não traz mais brilho para mim, dinheiro. Dinheiro? Eu vou viver a minha vida aí atrás de dinheiro? Não, isso não é mais importante. Eu achei a pérola de grande valor. Amém? E a gente vê Zaqueu, a gente vê também aquela mulher pecadora, né, que vai na casa de Simão, Jesus vai jantar lá, e ela chega, e a palavra conta que ela vai aos pés de Jesus e começa a chorar, e a palavra nos conta que ela, com as lágrimas, ela lavava os pés de Jesus, e com o cabelo ela secava. Aquela mulher, ela também abriu mão do medo dela, porque ela era, a palavra nos diz que ela era uma prostituta, ela era uma pessoa rejeitada pela sociedade, mas ela achou algo que ela precisava ter. Ela achou alguém que olhava não o que ela era, mas o que ela poderia ser, porque os nossos pecados não nos definem. Eu tenho visto, às vezes, pessoas na internet, assim, a gente olha e vê aqueles que é a pessoa mais cabeluda, pecadora, mas no fundo ela tem uma sede de justiça, ela tem uma sede de Deus. E Jesus, ele é capaz de olhar isso, ele olha além do nosso pecado, o nosso coração. E aquela mulher entendeu isso. E com certeza ela também ficou maravilhada, extasiada ao estar do lado de Jesus. E a palavra nos conta que ela se converteu, né? Uns relacionam ela com Maria Madalena, que foi até quem recebeu a notícia, encontrou primeiro Jesus depois de ressurreto. Jesus é a pérola de grande valor. E o apóstolo Paulo, não podemos deixar de falar dele. Apóstolo Paulo, abra comigo, nós vamos ler o apóstolo Paulo em Filipenses. O apóstolo Paulo, ele era fariseu. O cara tinha tudo, né? Ele era religioso, querido lá no sinédrio, lá do sumo sacerdote. Tanto que, quando ele encontrou Jesus, ele tinha pego com o sumo sacerdote cartas para ir até Damasco para prender e matar os cristãos. Ele achava que ele estava fazendo bem, porque na cabeça dele, ele conhecia a religião. E, querido, enquanto a gente conhece só a religião, falta algo. Eu, antes de ter um encontro com Jesus, assim como Paulo, eu conhecia a religião. Eu gostava de Jesus. Eu li os evangelhos. Mas eu não conhecia, porque eu conhecia a religião, a religiosidade. Mas um dia eu encontrei a pessoa, eu encontrei Jesus. E Paulo foi a mesma coisa. E ele encontrou Jesus. E foi tão lindo o encontro dele, que a vida dele mudou. De um dia para o outro, ele foi transformado. E aqui ele dá o testemunho. Em Filipenses, eu pedi para vocês abrirem, mas eu não abri. É que eu fico... Quando falo de Jesus, eu também fico maravilhada, extasiada. Então, eu até perco a... Filipenses, capítulo 3... Versículo 4. Aqui, ele começou a falar um pouco da vida dele antes, né? Porque, como eu disse, ele era uma pessoa renomada. Ele era fariseu. E aqui ele conta, vamos ler? A partir do versículo 4. Filipenses 3, 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado
ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Aqui a gente vê alguém que conhecia a religião, mas não conhecia a pessoa de Jesus. Ele não tinha encontrado a pérola de grande valor. E quando ele encontrou a pérola de grande valor, ele diz: eu tenho tudo como perda, eu perdi tudo, eu vendo tudo, eu quero comprar a pérola de grande valor, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele também achou a pérola de grande valor. E se a gente for falar, isso não está só na palavra. Tem a sua história, tem a minha história. Mas eu quero contar 2 histórias da igreja. Né? Quando eu digo da igreja, a igreja durante os séculos pós-Jesus. O primeiro que eu quero contar é alguém que, quando eu vi o testemunho dele, nunca mais eu esqueci. Que foi, ele chama Policarpo. Ele era um bispo da cidade de Esmirna. Né? Ele se converteu no ano 69, depois de Cristo. E a gente sabe que a igreja primitiva ela era perseguida. E ele foi perseguido. E ele foi tomado para ser martirizado. Só que todos eles podiam negar Jesus. E era isso que César, no caso, através dos carrascos dele, os imperadores queriam que eles negassem a Jesus. Então, eles pegaram Policarpo e falaram: não, você pode ser salvo. Não, é só você renegar Jesus. Aí, a história dele é longa. Se você quiser, procura na internet, Policarpo de Esmirna. Mas eu vou falar só uma frase que ele fala. Que ele fala assim: eu tenho servido ao Senhor Jesus por 86 anos e Ele só me tem feito bem. Como que eu posso negar aquele que é o meu Senhor e o meu Salvador? E ele foi queimado vivo. É alguém que perdeu, no caso, a própria vida, não entendeu? Mas para quê? Para continuar com a pérola de grande valor. A vida não era importante. Família, talvez ele tivesse, não foi tão importante. Mas o Senhor Jesus era importante. E depois a gente conhece as histórias também dos... Eu fui no GR e estava falando dos irmãos moravianos lá. A gente conhece as histórias desse grupo de irmãos, os morávios ou moravianos. Alguns falam morávios, outros falam moravianos. Que eram cristãos, que foram os primeiros que começou a queimar no coração deles pregar Jesus para fora da Europa. Eles moravam na Europa. Mas eles amavam tanto o Senhor Jesus. E quando você ama o Senhor Jesus, você começa a amar o que Jesus ama, não é verdade? E o que Jesus ama? O quê? Pessoas. Jesus ama pessoas. Então, aqueles moravianos, eles falaram: nós não podemos deixar de ir, levar essa pérola de grande valor para outros continentes, para outras pessoas. E 2 deles resolveram ir para uma ilha na África. Era uma ilha em que tinha trabalho escravo. E a ilha tinha um dono que tinha escravo que trabalhavam para ele.
E esses 2 rapazes de 20 anos, foram até essa pessoa pedindo para ir para lá, para pregar o evangelho. E o dono dos escravos da ilha disse, não, de maneira nenhuma, não quero ninguém pregando o evangelho. Ali eles estão para trabalhar. Aí eles têm uma ideia. Eles falam assim, nós podemos ir? Nós podemos ser colocados como escravos? E aí esse senhor fala assim, pode, mas nem a passagem de navio eu vou dar para vocês têm que ir. E eles juntaram o dinheirinho, venderam, acho que tudo que tinha, porque eles iriam para se tornar escravos para sempre naquela ilha. E eles foram vendidos como escravos, porque eles queriam pregar para aqueles escravos que estavam lá. E a palavra nos conta que no dia que eles estavam partindo, estava com a família, com os irmãos em Cristo, e eles entram no navio, e sabendo que nunca mais eles iam ver a face daqueles irmãos, daqueles familiares, eles gritam do navio que o Cordeiro receba a recompensa do seu grande sacrifício. E foram. Só faz isso quem encontrou a pérola de grande valor e quem valoriza a pérola de grande valor. Porque muitos encontram, nós encontramos, mas tantas vezes nós temos trocado a pérola de grande valor por tantas boas pérolas. Mas o Senhor está te chamando nessa noite para deixar de lado essas boas pérolas e comprar a pérola de grande valor. E por quê? Por que essas pessoas, como? Eu falei assim, o que será que tinha para as pessoas fazerem isso, morrerem queimados, vivos, se venderem como escravos? O que os fez deixar tudo, morrer? Sabe? É só, como eu disse, se você encontrou realmente a pérola de grande valor. Porque a pérola de grande valor é o amor em pessoa, é a graça em pessoa. Jesus, ele é o amor do Pai. Deus é amor. E a gente sabe que a palavra de Deus diz que Deus amou tanto o mundo que enviou seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E em João 14, a gente vê Felipe perguntando, mostra o Pai. Mostra. E Jesus fala assim, vocês têm estado comigo, esse todo tempo está pedindo, mostra o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E o que o Pai, através, quem via Jesus, via o Pai. E o que Jesus fazia? Por que ele é essa pérola de grande valor? Sabe por quê? Porque Jesus, ele era a cura. Ele curou todos que pediram para ele. Todos. Eu desafio você a achar alguma passagem que fala que alguém foi pedir uma cura para Jesus e Jesus falou assim, não, para você não, porque não é vontade do Pai. O Pai quer que você sofra. Não existe. Todos que foram até Jesus foram curados, porque essa é a vontade de Deus, a nossa cura. Jesus libertou os cativos. Aquele gadareno estava lá, babando, preso em correntes, no meio do cemitério, dos túmulos. Só que ele também encontrou a pérola de grande valor e foi liberto. Ele foi liberto. Por isso, Jesus é a pérola de grande valor, porque ele é um Deus que cura, é um Deus que liberta, é um Deus que perdoa pecados. Como eu disse, aquela mulher que foi aos pés de Jesus recebeu o pecado, aquela mulher que foi pega em adultério e levada para Jesus
pelos fariseus e escribas, ao qual Jesus fala, né? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas Jesus ali diz, depois que ninguém atirou a primeira pedra, porque todos são pecados, todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus. Ali ele vira para aquela mulher e fala, os teus pecados estão perdoados, mas vá e não peques mais. Então Jesus, ele é a pérola de grande valor, porque ele é a expressão do Pai. Ele é a expressão do Pai. Jesus é a pérola de grande valor, porque ele valorizava as pessoas. As pessoas, por que eu digo, ele é assim, por que essas pessoas, Pedro, Paulo, o irmão Policarpo, os irmãos moravianos, por quê? Por que eles queriam estar com Jesus? Porque Jesus realmente valorizava as pessoas. Jesus, enquanto os discípulos não queriam deixar as crianças se aproximarem dele, ele falava, deixe vir a mim as crianças, porque dela é o reino de Deus, não as impeçais. As mulheres, quando as mulheres eram rejeitadas, que nem a mulher samaritana. Rejeitada pelos judeus porque era samaritana. Rejeitada pela sociedade porque tinha 5 maridos. Mas Jesus, como eu disse, ele via além do pecado. Tanto que Jesus confrontou, sim, o comportamento dela. Jesus, ele confronta comportamento, sim. Porque eu estou falando de um Deus de amor, mas eu tenho que falar que um Deus de amor, ele confronta os nossos pecados porque ele nos ama, porque ele quer nos ver livre. E não porque ele é bonzinho, ele vai passar a mão na nossa cabeça. Não. Mas ele valorizava as pessoas, as mulheres, as crianças, os mendigos, como eu disse, Bartimeu, pária na sociedade. Ele foi valorizado. A mulher hemorrágica era outra mulher rejeitada pela sociedade por causa da lei. Mas Jesus curou. O leproso, que também era rejeitado pela sociedade, chega até Jesus e a palavra diz que Jesus tocou nele. Tocou nele. Poderia ter curado. Mas ele tocou. Porque ele não estava fazendo só uma cura física. Ele estava curando o interior daquele homem que era rejeitado, que ninguém chegava perto dele. Jesus tocou naquele homem. E esse era o Jesus que valorizava os pobres, mas valorizava os ricos também, como eu disse de Zaqueu. Os ricos precisam do Senhor Jesus, tanto quanto os pobres. Ah, mas os pobres têm falta de comida. Os ricos também têm falta de comida, talvez não física, mas espiritual. Então, nós precisamos ter o nosso olhar para o pobre, para o rico, para o mendigo, para o homem, para a mulher, para as crianças, sabe? Não existe. Hoje, eu entendo quando se fala de minorias. Mas, como cristã, Jesus não tem olhar para a minoria. Ele tem olhar para a maioria, para todos. Amém? Para todos. Não deixa de entender isso. Todos precisam de Jesus. Todos precisam de Jesus. Temos que fazer sim. Jesus nos chamou para cuidar do órfão, da viúva, mas Jesus também curou Zaqueu, que era rico. Nós precisamos cuidar de todos. Esse é o nosso chamado. Jesus, ele nos valorizou a ponto do que a palavra de Deus diz. Eu não vou abrir. Espero lembrar de cor, mas assim, que não foi com prata e ouro que nós somos resgatados da nossa fútil maneira de viver, mas sim pelo precioso sangue de Jesus. Você vale ou não alguma coisa? Você foi trocado, a sua vida foi trocada? Não foi por prata, ouro, foi pelo próprio sangue de Jesus. Ele deu a vida dele por você e por mim. Valemos ou não alguma coisa? E Jesus sempre ensinou isso, que valemos
alguma coisa. Ele fala que Deus cuida das aves, que não semeiam nem ceifam, mas o Pai as alimenta. E ele fala para o povo que estava ouvindo, quanto mais valei vós, nós temos valor. Só que quem entende quem Jesus é para nós é que deixa, vende tudo e vai atrás da pérola de grande valor. E além de Jesus dar um sentido de valor para a gente, ele também nos dá, como eu disse, um propósito. Todo mundo que ele chamou, ele já deu propósito. A gente pode falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também. Ali converteu, caiu, quem és tu? Eu sou Jesus. Olha, Ananias vai chegar na tua casa amanhã. E Deus usou. Jesus podia falar exatamente para ele o propósito. Mas preferiu usar um irmão, Ananias. E Ananias foi lá e falou que ele tinha sido chamado para pregar para os gentios e para os judeus, que ele tinha sido um vaso escolhido por Deus, já deu um propósito para ele. E ele foi o grande missionário para os gentios. Esse foi o propósito dele. Então, querido, quando a gente encontra a pérola de grande valor, nós somos já chamados com um propósito, com um propósito de vida. E como eu disse, Jesus é a pérola de grande valor. Amém? Amém. A gente vendo Jesus, agora, será que vale um esforço para a gente comprar essa pérola de grande valor? Sabe, para mim, não teve esforço nenhum. Eu tinha boas pérolas. Eu era dentista formada, já tinha meu consultório, já tinha um trabalho na prefeitura como funcionária pública, já tinha um marido lindo, maravilhoso. Boas pérolas. Mas eu ainda procurava outras pérolas. E foi aí que eu achei a pérola de grande valor. Eu não sei se eu achei, se ela me achou, porque a história é linda. Eu só sei que começou num desejo muito intenso do meu coração, porque eu sabia que existia uma pérola maior, eu sabia que existia algo mais, que tudo que eu estava vivendo não era suficiente, que a vida que eu vivia não era suficiente, que o casamento que eu tinha não estava fundamentado o suficiente para que eu pudesse realmente conservar esse casamento. E aí eu busquei a pérola e achei a pérola de grande valor. E aí, querido, quando você acha a pérola, sabe, você vende tudo. Sabe por quê? Porque eu não encontrei uma religião. Eu encontrei uma pessoa. Amém? Você, quando aceitou Jesus na sua vida, você não aceitou uma religião. Tem pessoas que falam para mim assim, você mudou de religião. Eu falei assim, não, eu não mudei de religião. Eu tive um encontro com Jesus. Eu sou cristã. Eu nem me defino como evangélica, porque evangélico ali é uma religião, né? Ah, você é o quê? Você é evangélico, você é isso, você é aquilo, você é evangélico. Eu não, eu sou cristã, porque eu tive um encontro com Jesus Cristo, uma pessoa. E a partir daí, eu vendi todas as outras pérolas. A religião coloca um monte de regra. Não pode isso, não pode aquilo, não sei o quê. Mas quando você encontra a pérola de grande valor, você deixa isso mesmo, deixa. Porque você encontrou a pérola de grande valor. Eu e o Marcelo, a gente bebia, sentava, tomava chopp, e bastante chopp. Nem gostava de chopp, mas tomava. Mas quando eu encontrei a pérola de grande valor, isso não me satisfaz mais. Porque eu bebia para ficar alegre. Porque eu era uma pessoa tímida, uma pessoa quieta, e era legal beber. Mas eu encontrei a pérola de grande valor, eu não preciso mais disso. Ah, mas você não pula mais carnaval. Não pulo mais carnaval. Amo pular para o Senhor Jesus aqui na igreja. Porque eu encontrei a pérola de grande valor. Era uma pérola, boa pérola quando eu estava, antes de conhecer Jesus, conheci meu marido no carnaval, para quem não sabe, pulando carnaval. Mas
Hoje não é um ambiente de eu encontrar boa pérola. Eu não vou encontrar boa pérola lá. Não vou. Hoje, eu prefiro estar assim, no encontro de carnaval, onde a pérola de grande valor, a boa pérola não, a pérola de grande valor está lá. E lá eu pulo, eu danço, porque eu encontrei a pérola de grande valor. Sabe? Não, realmente, as pessoas mudam. As pessoas, para o mundo, de repente, ele vai falar assim, mas você não pode mais beber, mas você não pode mais fumar, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Queridos, quando você encontra a pérola de grande valor, pelo menos eu estou falando pela minha vida, para tudo perde o valor. Porque eu encontrei a pérola de grande valor. Sabe? O som que eu quero ouvir são louvores e adoração ao Senhor. Eu não quero ouvir outro som. Eu não vou botar um fone de ouvido para ouvir outro tipo de som. Porque eu preciso louvar e adorar aquele que é digno. Porque ele é a minha pérola de grande valor. Eu estou falando por mim. Estou falando minha experiência. Nós não podemos ser religiosos. A religião mata, mas Jesus é vida, amém? Jesus é vida, e eu não encontrei. E essa pérola, ela o quê? Ela nos preenche, ela nos alegra, ela nos cura, ela nos salva e ela nos liberta. E a grande pérola está aqui nessa noite, amém? A pérola de grande valor, é a grande pérola, mas é a pérola de grande valor. Ele está aqui, e ele quer se manifestar. Eu gostaria de convidar você a ficar de pé.